Para a receita vamos utilizar uma xícara de cacau em pó. Esse cacau em pó aqui é da Pink, estou utilizando uma xícara. Vamos utilizar também 5 xícaras e meia de farinha de trigo e meia xícara de amido. Misturei aqui. Vamos utilizar também 4 xícaras de açúcar. Aqui eu estou utilizando uma quantidade maior porque o bolo vai ser maior. Mas vocês podem usar metade do bolo, tá? Então, 5 xícaras e meia de farinha de trigo, meia xícara de amido de milho, 4 xícaras de açúcar, 2 xícaras de leite, 6 gemas de ovos, 6 claras de ovos, 2 colheres de sopa de fermento em pó e 6 colheres de margarina, tá? Eu vou fazer porque aqui tem bastante gente, a gente come muito e vamos fazer um bolo maior, tá bom? A gente vai começar batendo a clara, a gente vai bater a clara em neve. Thalita, por favor. Pô, não sabia que tava na casa do YouTube, não. Também não falou nada que tá gravando. Pô! 500 mil vezes. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Vamos acrescentar 2 xícaras de açúcar. Agora a gente vai colocar também as 6 gemas de ovos. As 6 margarinas. Agora nós vamos intercalar um pouco de farinha, um pouco de leite, um pouco de farinha, um pouco de leite, para não forçar muito a bateria. A batedeira, desculpa. Vou colocar um pouquinho de... E um pouco de leite. Gente, uma dica que eu dou pra vocês, sempre tira o cantinho daqui da batedeira, da bacia, porque às vezes fica um pouquinho de farinha de trigo, quando você bota pro bolo, transfere pro tabuleiro, acaba estragando um pouco a sua massa. Como é que se diz? Modifica um pouco a sua massa. Então sempre tira o cantinho aqui e bate novamente, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o chocolate em pó. E por último, o fermento, tá? O fermento eu vou colocar e vou bater ele na mão, com a espátula. Eu não bato o fermento com a batedeira não, porque eu acho que não fica tão fofinho. Agora vamos colocar o fermento e mexer aqui.
Gente, ó, eu untei 2 tabuleiros e untei com cacau, tá? Vou mostrar pra vocês o cacau que eu utilizei. Só pra vocês acharem que esse cacau é o que eu mais amo. Tá vendo? Esse aqui, ó. A gente vai colocar agora uma medida mais ou menos a mesma para os dois. Gente, quando vocês colocaram, vocês bate um pouquinho assim, ó. Pra sair o ar da massa. Tá vendo? Porque se ele crescer com ar, ele vai criar aquelas bolas assim no bolo e vai ficar... não vai ficar uniforme, entendeu? Dá umas batidinhas. Aí agora deixa eu colocar no forno por 30 minutos no forno de 200 graus, tá? De 30 a 35 minutos. Gente, agora vamos fazer o recheio do bolo. Vamos colocar uma colher de sopa assim, ó, de margarina. Deixar derreter. Eu comprei esse leite condensado aqui, ele é maior, ele é 1,5 kg, porque é mais vantagem. Mas eu vou utilizar metade dele, tá? É como se fosse uma caixinha, mais um pouquinho. E a outra metade a gente vai utilizar para umedecer o bolo, que eu vou ensinar vocês também. Então eu vou abrir aqui meio pacote. Eu ralei um coco aqui, ó. Um coco seco, tá? Então deixa eu colocar também. Se você quiser utilizar o coco ralado industrial, pode ser, não tem problema não. Mas o natural fica bem mais gostoso, né? Então vou colocar bastante coco. Vou fazer um recheio de beijinho. E vamos mexer bem. Ele vai ficar em ponto de recheio, tá, gente? Vamos ficar mexendo aqui, mexendo até ficar no ponto. Eu vou pausar aqui pra não ficar muito grande o vídeo. Depois eu volto pra vocês verem como é que ficou. Gente, ó, esse é o ponto, ó. Tá vendo? Porque se eu deixar ele pra ficar mais duro aqui, quando eu desligar o fogo ele vai esfriar e vai endurecer mais. Então eu deixo nesse ponto aqui. Parece que tá mole, mas ainda vai endurecer porque ele vai esfriar, tá bom? Então a gente desliga o fogo. Se por acaso ficar muito duro depois, só colocar um pouquinho de leite que aí resolve, tá? Então a gente desliga o fogo. Gente, já retiramos já o bolo do forno, tá? Deixamos esfriar um pouco. E eu acertei ele com a linha aqui. Eu vim com a linha acertando o bolo pra poder deixar ele nivelado, tá? Eu coloquei esse recipiente aqui 100 ml de leite de coco, 100 ml de leite integral e 100 ml de leite condensado, tá bom? Vocês podem aumentar a quantidade, fica dependendo do gosto de vocês. Se colocar muito leite condensado, o bolo fica melado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai furar o bolo, tá? Com bastante cuidado, porque como ele tá fofinho, para ele não desmanchar. Como a gente vai molhar bastante, não precisa furar tanto não, tá? A gente vai botar bastante calda. Ó, aqui nessa ribeirada aqui, a gente fura bem, porque é uma parte mais durinha que tem do bolo. Mas com cuidado. Esses pedaços aqui são os que eu remendei o bolo, porque ele despedaçou um pouco. Mas vamos umedecer bastante o bolo, porque eu gosto de um bolo bem molhadinho. Então, mexer.
mexer aqui. Ó, tá vendo? Aí tá uma consistência um pouco meio que grossinha, tá vendo? Por causa do leite condensado. Vamos umedecer o bolo bem, ó. Vou colocar bastante. Acho que ficou até um pouco grosso, vou até colocar mais um pouquinho de leite. Gente, agora a gente vai rechear com aquele recheio de beijinho que a gente fez, tá vendo? Ele tá bem grossinho, eu quero assim mesmo. Só que o que a gente vai fazer? Como o bolo tá bem fofinho, molhadinho, se eu colocar ele aqui e espalhar, vai grudar o recheio, vai fazer uma lambança danada. Vou tentar ver se isso resolve. Vou colocar um pouquinho de margarina na minha mão, ó, como se fosse folha de brigadeiro. Porque aí quando eu for ajeitar, eu ajeito com a minha mão e eu acho que vai dar certo. Vamos lá. Ó, vou fazer assim. Se eu precisar de ajuda com a mão, eu sei que não vai grudar tanto. Então a gente vai virar o bolo, vamos umedecer, depois a gente volta com vocês novamente. Gente, desculpa, esqueci de filmar. Agora estamos umedecendo mais o bolo, tá vendo que aqui tá seco? Então o que a gente faz? A gente pega mais um pouquinho, ó, eu vou segurando com a mão pra poder o bolo pegar na lateral, tá vendo? Senão, se eu colocar somente assim, ele não vai pegar. Então tem que segurar com a mão, ó. Até o bolo sugar um pouquinho do líquido, tá vendo? Vai ficar bem molhadinho, gente. Espera o bolo sugar o líquido. Dá um nervoso, gente, mexer assim, ó, com a mão com comida molhada. Mas é assim mesmo. Gente, como aquela caixinha de leite condensado que a gente fez ficou uma quantidade pequena, o que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho assim, umas 2 colheres de sopa de creme de leite. E coloquei na geladeira. Eu coloquei creme de leite para poder pra acrescentar, render doce de leite. Coloquei na geladeira, tá vendo? A consistência dele tá maravilhosa. Só que, pra passar num bolo úmido, não vai dar muito certo. Então a gente vai colocar mais um pouquinho de creme de leite, como se fosse umas 2 colheres de sopa. E vamos mexer bem, ó. Pra poder não ficar muito grosso. Senão na hora de espalhar, fica muito ruim, ó. Então vamos mexer bem. Meninas, essa receita do doce de leite feito com leite condensado de caixinha está lá no meu Instagram, @té.oficial. Está no destaque receita da Té. Não perde o gosto de doce de leite não, tá, gente? Essa vai dar o ponto. Se vocês quiserem passar daquele jeito, tudo bem. Mas aí não vai render muito, né? Porque tá muito grosso, você acaba perdendo o doce de leite e também vai acabar estragando o seu bolo. Gente, eu não sei decorar bolo, tá? Mas eu juro que meu bolo é muito bom. Ó, acho que agora tá uma consistência boa. Né? Né? Tá? Tá? Fala sério. Tá. O que você acha?
vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. O bolo não ficou muito bonito, porque também não sei decorar, mas eu tenho certeza que ele ficou gostoso, tá bom? Se vocês quiserem mais receita como essas, clique em gostei e se inscreva no canal para próximos vídeos. Um beijo, fica com Deus!